E aí, o que vai acontecer é que todos esses processos aqui vão regular a secreção do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico que tem a pepsina vai começar a atuar sobre o bolo alimentar, né? Vai começar a acidificá-lo. Aí ele vai se transformar num quimo. As proteínas presentes naquele quimo, como por exemplo colágeno, né? Tem fibras colágenas em carnes que a gente come, vão sofrer a atuação da pepsina. Alguns lipídios também vão começar esse processo de digestão graças à lipase gástrica no estômago também. E pronto. Quando essa digestão ocorre, o estômago realiza aquele peristaltismo e envia parte do quimo para o intestino delgado, que está representado histologicamente nesse desenho aqui. Diferente do estômago, o intestino delgado tem essas projeções aqui como se fossem dedos, né? Como se fossem, sei lá, projeções mesmo assim. Essas projeções, chamadas de vilosidades, elas servem justamente para aumentar a superfície de contato. Imagina só se tudo isso aqui fosse liso, liso, liso. Aí aqui é o lúmen, né? Aí aqui está passando substâncias orgânicas que estavam no alimento. E aqui, sendo tudo liso, ela não vai entrar em contato com as células para serem absorvidas aqui para a circulação sanguínea. Porém, com a presença dessas velocidades aqui no lúmen, quando o bolo estiver passando por aqui, ele vai relando aqui, se batendo, né? Relando aqui nesses prolongamentos. E isso aí é para facilitar a superfície de contato. Para que essa superfície de contato? Bom, aqui nessas vilosidades existem células chamadas de enterócitos, e esses enterócitos, como mostra essa imagem, olha só, eles estão aqui recobrindo a vilosidade, que por si só, essa vilosidade já é uma projeção, né? Um formato de um dedo aqui. E os enterócitos, eles também têm pequenas projeções também, chamadas microvilosidades. Ou seja, essa região aqui é uma região de grandiosa absorção. Por isso que é importante a presença dessas velocidades aqui. Além disso, tem uma característica que é semelhante ao estômago. Ó, existem essas regiões aqui de depressão, ó, quem faz meio que uma fossa, né? Nesse caso aqui chamamos de criptas. Essas criptas, de uma forma semelhante ao que acontecia no tecido estomacal, no tecido gástrico, elas vão abrigar espécies celulares que vão atuar na secreção de fatores enzimáticos, por exemplo. Olha só, aqui tem o lúmen da cripta e aqui vocês veem as espécies celulares, né? Aqui a gente tem células tronco, né, que vão atuar na renovação desse epitélio, células que secretam íons e água, células também que secretam hormônios. Então, percebam que a analogia entre esse intestino delgado e o estômago, até que elas se parecem, né? A presença das criptas e tal. E aí, o que vai acontecer é que o que vai entrar aqui no intestino delgado é justamente o quimo. O quimo, agora, ele é uma maçaroca meio aquosa de bolo alimentar e ácido. Porém, o intestino delgado, ele funciona sob um pH mais alto, mais alcalino. Então, ele não pode iniciar um processo de digestão em um quimo que está ácido. É por isso que nesse momento, enquanto o quimo estiver passando para o intestino delgado, vai haver um processo de reversão da acidez daquele quimo, para que uma vez que ele deixe de ser ácido e ele chegue aqui, os enterócitos possam liberar os seus fatores enzimáticos esses que têm como pH de ponto ótimo pH alto, não pH alcalino, e isso aconteça de uma forma perfeita e síncrona, né? Então, o que vai acontecer para cortar, para reverter a acidez daquele quimo, é justamente o pâncreas. O pâncreas é um órgão chamado de anexo, né? E ele vai ter essa função de produzir bicarbonato. Vocês lembram lá da química que um ácido mais uma base
né? Gera um sal, e aí eu neutralizo aquela acidez. Eu faço a combinação daquele ácido e neutralizo aquela acidez. Aqui no pâncreas, que é um órgão dividido de forma endócrina e exócrina, ele tem algumas estruturas, né, as células aqui do pâncreas, que são ilhotas pancreáticas, né? Essas ilhotas vão liberar fatores hormonais diretamente no sangue, por isso a gente diz que elas são endócrinas, e enquanto que outras células pancreáticas, como essas que vocês estão vendo aqui, elas liberam os seus produtos celulares não num vaso sanguíneo, aqui nesse caso um capilar, mas em um ducto. Ou seja, é uma liberação exócrina, né? É uma porção exócrina do pâncreas. E é justamente nessas células aqui que vai haver a produção dos fatores enzimáticos que vão atuar no lúmen do intestino delgado. E de forma semelhante ao que acontecia aqui no estômago, o que vai acontecer não é a produção da proteína já ativa, e sim de uma versão inativa dela, com esse sufixo gênio, pepsinogênio aqui nesse caso do estômago, tá? Não tem nada a ver com o pâncreas. Essa porção aqui, os chamados ácinos pancreáticos, vão produzir esses fatores zimogênios, que é um nome mais chique para dizer que uma enzima não está ativa. Esses zimogênios caem nesse ducto e esse ducto aqui vai conduzir essa solução enzimática, olha só o ducto pancreático, até soltá-las aqui no lúmen do intestino delgado. Eu não sei se tem uma foto aqui. Ah, aqui. Aqui o pâncreas. Olha só essa bolinha aqui, né, que representa o esfíncter de Oddi. É justamente aqui que vai haver essa liberação, né, dos fatores enzimáticos do pâncreas e do bicarbonato, para fazer com que o quimo que está vindo aqui do estômago, logo aqui nessa porção inicial, já seja neutralizada a acidez, tá? Enquanto isso, vocês percebem que aqui nesses ductos existem células também? Então, essas células do ducto pancreático também vão ter uma função secretora, não só de formar esse tubo que vai conduzir os fatores enzimáticos. É como esse trecho aqui já adianta pra gente. Essas células do ducto é quem vão produzir o bicarbonato. Bicarbonato esse que não é o íon bicarbonato, e sim o bicarbonato de sódio, o sal mesmo. Ele que vai lá, entra em contato com o ácido e corta aquela acidez, aumentando o pH e possibilitando os fatores enzimáticos do intestino delgado a poderem atuar sobre o quilo, né? Que é como se chama agora aquela maçaroca, que um dia foi o alimento que você mastigou, tá? Então, o que vai acontecer agora, nessa próxima imagem, é uma exemplificação de tudo que eu adiantei até agora. Aqui, pelo ducto pancreático, lembram lá do desenho do esfíncter de Oddi, né? Aqui, a partir do ducto pancreático, é lançado no lúmen do intestino delgado as secreções produzidas pelos ácinos pancreáticos, ou seja, os zimogênios, versões não ativas de proteínas, como o quimiotripsinogênio, a procarboxipeptidase, a procolipase, a profosfolipase, e possivelmente, futuramente, serão transformadas em enzimas ativas. Além disso, o bicarbonato, né? Que está explicado aqui como que vai acontecer essa secreção. Essa célula toda azuladazinha aqui, só para localizar vocês, é essa célula aqui, tá? Do lúmen do ducto pancreático. Então, o que vai acontecer é muito parecido. Existe aqui um equilíbrio químico, né? Entre água e CO2. A gente tem essa equação reversível química, ela está sempre variando entre bicarbonato e H+, graças à anidrase carbônica, né? E aí o que ocorre? Anidrase carbônica envolvida nesse processo de dissociação, eu formo H+ e HCO3-. O H+, que é dispensável agora, porque eu não preciso acidificar meio nenhum, vai ser lançado para a corrente sanguínea graças a um transporte inverso de sódio, que depois também vai deixar a célula por uma Na+K+ ATPase, a famosa bomba de sódio. E como eu necessito agora de uma alcalinização, eu vou
preservar esse íon bicarbonato aqui, que vai ser bombeado para o lúmen do pâncreas, do ducto pancreático ou do próprio intestino já, utilizando, né, um cloreto, que depois ele vai sair por um canal, esse daqui, de transmembrana condutância de fibrose cística, esse canal CFTR aqui, que é um canal de cloreto. E no final das contas, o que eu tenho é justamente o íon bicarbonato aqui no lúmen. Então, o sódio, né, que é a espécie química que vai se associar a esse HCO3- para formar o bicarbonato de sódio, ele está presente em abundância no espaço extracelular, graças à bomba de sódio e potássio. E por gradiente eletroquímico, né, como aqui eu tenho uma espécie negativa e o sódio é positivo, ele se difunde para o lúmen do intestino por meio das gap junctions, dessas junções comunicantes aqui, esse transporte paracelular. Ele vem para cá, e aí ocorre a locomoção de sódio, vem água junto pelo gradiente osmótico, e no final de tudo eu tenho NaCl. Aliás, não, calma, NaCl não, eu tenho NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. E é ele que vai neutralizar o ácido estomacal e possibilitar que esses hemogênios sejam ativados e transformados em enzimas. Essas enzimas aqui só conseguem atuar num pH mais alto, por isso que precisa haver essa secreção de bicarbonato para que isso aqui ocorra. Daí, eu até me perdi nessa parte, né? As células, os ácidos pancreáticos vão produzir esses hemogênios aqui e um zimogênio específico chamado tripsinogênio. Por que ele é tão especial? Porque ele é que, uma vez transformado em tripsina, vai ativar todos esses aqui. Por isso que ele é meio especial. E aí, né, uma vez que esse tripsinogênio chega no intestino delgado, ele vai receber a atuação enzimática de uma enteropeptidase, que é uma enzima liberada pelo enterócito, que, como as próprias setas sugerem, transforma esse zimogênio em tripsina, que vai promover essa ativação desses hemogênios em fatores enzimáticos ativos. Esses fatores enzimáticos ativos vão atuar na lise, na hidrólise, na quebra de ligações peptídicas, de ligações entre carboidratos, como, por exemplo, de ligações entre aminoácidos, né? Como, por exemplo, a fosfolipase. Fosfolipase vai atuar na quebra de ligações e de rompimento de fosfolipídios. A colipase, né, o prefixo co de colaboração, ela vai, eu tirei isso da minha cabeça agora, ela vai ajudar a lipase na digestão dos lipídios. A carboxipeptidase, ela vai atuar na quebra dos grupos carboxila lá dos aminoácidos e vai pegar aquele peptídeo, quebra o grupo carboxila e tem lá um aminoácido. A quimiotripsina age também sobre todos os fatores digestórios e vai auxiliar esse processo de digestão enzimática sobre carboidratos também, como um todo. Então, esse processo depende do pâncreas. O pâncreas é muito importante para a neutralidade ácida e para fornecer as enzimas necessárias para o processo de digestão propriamente dito. Eu esqueci alguma coisa? Ah, tem essa imagem aqui também, né? Ela fala sobre a secreção de NaCl. Isso porque as células da crista, que são essas aqui, elas fazem a secreção de NaCl. Esse NaCl aqui, ele não vai existir por uma razão de gerar ou diminuir gradiente de concentração. Nada disso, até porque é uma secreção isotônica, ela não vai provocar alteração nenhuma do gradiente osmótico. Ela só existe aqui nesse caso para se somar ao muco intestinal e possibilitar melhor fluidez, melhor movimentação do quilo por todo o TGI. Né? Então vamos passar rapidinho por essa imagem, dá para ver aqui que tem essa bomba, né, que transporta tanto íons potássio, 2 cloretos e sódio. O interesse genuíno aqui é o do cloreto para se transformar depois em NaCl, por isso o sódio sai pela bomba de sódio e potássio e o potássio por um canal de vazamento.
E aí o cloreto, de novo, ele passa para o lúmen ali do intestino, graças a esse canal de cloreto, né, um canal transmembrana de condutância de fibrose cística, né? E esse cloreto, uma vez que ele vem para cá, ele imita o que a gente viu lá nas células do ducto pancreático. Como ele tem uma carga negativa, ele acaba, por um gradiente eletroquímico, atraindo o sódio, que passa por esse espaço paracelular e por um gradiente osmótico acaba puxando a água também. Como resultado, eu tenho NaCl mais uma solução isotônica, porque ela também traz água junto dessa composição. Entende? Isso vai ajudar a dar mais fluidez para o lúmen e a permitir que o quilo passe com mais facilidade. O que mais? O próximo tópico vai vir sobre a digestão dos lipídios, né? Só que a digestão dos lipídios, ela vai acontecer a partir de uma produção de bile, né? A gente vai ver o que é a bile, mas o que é mais importante saber que essa imagem está mostrando é que depois que esses nutrientes são digeridos e absorvidos pelos capilares no intestino delgado, o que acontece é que eles são levados para o fígado, porque o fígado é responsável por fazer uma depuração de forma semelhante aos rins, mas de forma não literal, tanto quanto os rins. O fígado vai fazer a lise, a quebra de algumas espécies tóxicas, como, por exemplo, fármacos. Os fármacos não são compostos que naturalmente são produzidos no nosso corpo. E os próprios xenobióticos, né, que são substâncias que o fígado identifica como anormais, atípicas. Então ele vai fazer essa desintoxicação dessas substâncias químicas, dessas substâncias moleculares. E isso é muito importante porque é uma forma de nos proteger também. E depois que esse processo ocorre, aí sim o sangue venoso volta lá para o coração direito para que todo o processo seja feito da melhor forma possível, com Deus na frente. Amém. Olha só como acontece aqui, olha o débito cardíaco. Essas célulazinhas toda marfins aqui são os hepatócitos, as células funcionais do fígado, do parênquima do fígado. E olha só a quantidade de vaso que está passando, que está banhando essas células. Elas têm uma quantidade de débito cardíaco enorme. Cerca de 70% da área de superfície dessas células aqui está voltada para canais sinusoides, né? O que ajuda a fazer uma troca mais eficiente entre sangue e célula, né? Para poder fazer essa depuração de uma maneira incrível, tá? Então, vamos ver isso aqui. Absorvidos no trato gastrointestinal. Aqui a gente tem bilirrubina, nutrientes, fármacos e algumas substâncias estranhas. Quando chegam no fígado, ocorre o metabolismo de glicose e gordura, síntese de proteínas, síntese de hormônio, produção de ureia, desintoxicação e armazenamento. O fígado vai otimizar os processos de reciclagem? Acho que não. O fígado vai otimizar a distribuição dos metabólitos absorvidos lá no intestino, né? Então, a bilirrubina, por exemplo, vai participar lá daquele processo, né, que tem a ver com a coloração das fezes, por exemplo, e que tem a ver também com metabólitos que vão ser excretados, né, pela via fecal. Então, ele vai ter, resumidamente, um papel de desintoxicação.